Obrigado, está sendo gravado. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma honra e um prazer estar falando com vocês essa hora, às 22h10, no horário de Brasília. A gente está finalizando já nosso módulo de patologia. Tá? Vocês foram muito bem naquela avaliação de P1, né? Todos foram muito bem. Eu avaliei muito mais pela questão de você estar presente mesmo, um momento muito crítico, né? Então, fiz uma prova muito tranquila para que vocês pudessem responder com tempo, né? Muito mais estudado do que fazer uma prova propriamente dita. Tá? Mas essa segunda avaliação, né, no sábado, a gente vai ter que marcar um horário, né? A prova vai ser com um horário determinado, né? 1 hora e meia de prova, de acordo com a quantidade de questões sobre genital masculino e feminino. O que de genital masculino, o que de genital feminino vai cair no sábado. Deixar bem claro aqui que está gravando, para quem depois puder, né, ouvir e até mesmo assistir. A gente vai colocar questões sobre colo uterino e corpo uterino, também sobre vulva e vagina. Tá? E sobre o genital masculino, eu vou falar um pouquinho aqui sobre pênis, sobre próstata e sobre testículo, mas vou cobrar principalmente a patologia prostática, tá? Que é o nosso tema de hoje. Na quarta-feira eu vou revisar todos os aparelhos e sistemas e falar um pouquinho mais. Tá? Mas eu vou deixar determinado já hoje qual é o conteúdo dessa prova, para você já ir estudando, você vai ter muitas atividades, tem que entregar a prova amanhã, tem prova a semana toda. Tá? Então, vamos deixar já pré-determinado que os temas serão colo, corpo uterino, tá? Que envolve endométrio e miométrio. Tá? Então, vamos lá, vulva, vagina, colo uterino, endométrio e miométrio. Está anotando aí, né? De novo, ó, vulva, vagina, colo uterino, endométrio e miométrio. Não vou cobrar ovário, tá? Se bem que eu vou falar sobre ovário na quarta-feira. E hoje a gente vai falar sobre pênis, tá? Muito rapidamente sobre o pênis, sobre um pouquinho de próstata, tá? E eu vou cobrar do genital masculino próstata. Então não vou colocar questões relacionadas, por exemplo, com testículo. Vou cobrar próstata, tá? E vou cobrar também uma outra questão sobre pênis, que eu vou falar aqui agora, que são malformações, são doenças importantes que envolvem o pênis, tá? E vou deixar o testículo também de lado, que eu vou falar na quarta-feira. Como Professor, pode testículo... repetir sobre o feminino, por favor? Vulva, vagina. Então vamos lá, cálculo estequiométrico, tá? Fórmula de Bhaskara, matriz exponencial, tá anotando? História antiga de Roma e história antiga da Grécia. Anotou? Ok, tranquilo. Tô brincando, brincadeira. Vamos lá. Sobre genital feminino. Vulva e vagina, tá certo? Vulva e vagina. Colo uterino, aquelas questões sobre NIC e tal, colo uterino. Endométrio e miométrio. De novo, hein? Vulva e vagina, colo, endométrio e miométrio. De genital masculino, pênis e próstata. Não vou colocar questões sobre ovário e nem sobre testículo. Mesmo a gente falando isso sobre quarta-feira. Quarta-feira, então, 10 horas, é revisão do conteúdo, tá? Junto com testículo e ovário. Eu vou fazer ali um paralelo entre as duas gônadas, para você não ficar sem essa matéria. Mas na prova, somente vulva, vagina, colo uterino, endométrio, miométrio, pênis e próstata. Você estudou isso aí, você vai bem na prova. Tá? 15 a 20 questões, múltipla escolha, no sábado, 10 horas da manhã, das 10 às 11h30. E pronto. Fechou? Tudo bem, representante? Imagina, qualquer coisa, me pergunte aí. Vamos então falar rapidamente aqui, uma aula de 50 minutos no máximo sobre próstata. Vocês estão cansados, eu sei disso, então vamos lá, rapidinho. Sobre próstata, quais são as principais entidades que você tem que saber sobre próstata? Tá? As prostatites, que são inflamações da próstata, tá? E também a hiperplasia prostática benigna, que é chamada de HPB, e o câncer prostático. Tá? Essas três entidades. Inflamação na próstata, as prostatites, hiperplasia prostática benigna e o câncer prostático. Tá legal? Para você, então, começar a estudar isso aí, você tem que focar, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, beleza. Focar aqui, por exemplo, na anatomia da próstata. Tá? Na anatomia da próstata, preste bem atenção. Você vai ver que a próstata tem íntima relação com a bexiga e íntima relação com a uretra peniana. Tanto é que essa porção aqui é chamada de uretra prostática. E essa uretra, ela tem uma camada também muscular na sua parede, assim como toda a próstata apresenta um estroma, um tecido conjuntivo fibromuscular.
Além de, claro, a próstata é uma glândula, então ela tem também a sua porção glandular. Então a próstata é composta de glândulas prostáticas, que produzem o líquido prostático, tá? Mas a próstata, além de glândulas prostáticas, ela tem um conjuntivo que a sustenta. E esse conjuntivo, esse mesênquima, ele é fibromuscular. E isso é muito importante. Agora, com relação à sua anatomia, olha, ela tem íntima relação com a bexiga. Então, você imagina se essa próstata aqui sofre uma obstrução. Essa bexiga também apresenta na sua parede revestimento com células musculares. Então, uma obstrução prostática pode também remodelar a bexiga. Olha que interessante. Outra coisa, se existe uma íntima relação da uretra peniana com a uretra prostática e com a próstata, um processo inflamatório infeccioso da uretra, ou seja, uma uretrite, que pode ser gonocócica ou não gonocócica, tá? Uma uretrite pode ascender e causar uma prostatite. Então, muitos agentes infecciosos, por exemplo, ureaplasma urealítico, proteus, Chlamydia trachomatis, tá? Que são micro-organismos, tá? Que causam uretrites não gonocócicas, podem ascender pela uretra peniana, chegar na uretra prostática, infiltrar a próstata e causar prostatite. E é claro também que as uretrites gonocócicas causadas pela Neisseria gonorreia podem fazer o mesmo caminho. Elas podem ascender pela uretra peniana e causar prostatites. Então, os mesmos micro-organismos praticamente que causam uretrites gonocócicas ou não gonocócicas, repito, uretrites não gonocócicas, ureaplasma urealítico, proteus, Chlamydia trachomatis, tá? Escherichia coli, tá? Todos esses micro-organismos não gonocócicos podem causar prostatites. Mas a Neisseria gonorreia, que também é um agente infeccioso que causa uretrite gonocócica, também pode ascender e também causar uma prostatite por Neisseria gonorreia, sem nenhum problema. Então, veja bem, causas importantes de prostatites você vai encontrar nas uretrites, gonocócicas ou não gonocócicas. Por quê? Por essa íntima relação anatômica. Tá? E é claro que se essa uretra sofrer qualquer processo de obstrução, além de adaptar ou alterar a anatomia da bexiga, que vai precisar fazer uma força maior para jogar essa urina pela uretra prostática, chegando até a uretra peniana, se houver também uma obstrução aqui, olha, da próstata, não sairá urina pela uretra peniana. Então, uma das clínicas importantes da doença prostática, seja ela uma inflamação, uma prostatite, seja ela uma hiperplasia prostática benigna, ou mesmo um câncer prostático, é que, caso essa doença prostática, se ela começar a aumentar o volume da próstata e obstruir a uretra prostática, o paciente vai ter dificuldades em emitir o jato urinário. E, além do mais, esse processo de obstrução vai adaptar a bexiga. Tudo por uma questão de anatomia. A anatomia é tão importante que, veja só, você tem aqui a vesícula seminal. Ó. Se um câncer começa a surgir na próstata, ele pode infiltrar a vesícula seminal. Se o câncer começa a infiltrar a próstata, ele pode infiltrar também a bexiga. Porque são estruturas anatomicamente vizinhas. Outro detalhe anatômico importante. Se a próstata está intimamente relacionada com o reto, um toque retal, um dedo que penetra aqui, olha, pelo ânus e toca aqui, olha, na porção final do reto, você pode também, olha, tocar a próstata. Por que isso é possível? Pela intimidade anatômica das duas estruturas. E não se faz avaliação de PSA sem toque retal. Para você interpretar bem um PSA, que é um exame laboratorial, é importante que você faça um toque retal também no paciente, para avaliar a consistência dessa próstata, se ela está borrachosa, se ela está pétrea, e relacionar com seus achados do PSA. Um PSA coletado no soro de um paciente sem toque retal, ele pode dificultar ou pode formar uma hipótese diagnóstica equivocada. Então, esse toque retal só é possível por essa relação anatômica entre o reto e a próstata. Tá certo? Tanto é que o ultrassom que é feito para examinar a próstata, ele é ultrassom transretal. Tá? A biópsia é feita por aqui. Tá legal? Muito bem. Sobre ainda a anatomia da próstata, perceba aqui que a próstata é dividida em algumas regiões anatômicas.
E algumas doenças que acometem a próstata são predominantes em certas regiões anatômicas. Perceba que, olha, zona central é a zona A. Olha aqui, zona E é a chamada região da glândula periuretral. Essa região da glândula periuretral, ela tem musculatura lisa. Se o paciente, por exemplo, tem um estiramento dessa musculatura lisa, ou endurecimento, ou hipertrofia dessa musculatura lisa, ele pode simplesmente obstruir o canal prostático uretral. Tá? E veja só, a próstata tem uma porção periférica, olha lá, zona periférica. A zona B também, olha, fibromuscular. Então, existem regiões prostáticas específicas. Mas perceba o seguinte, as chamadas glândulas prostáticas verdadeiras se localizam muito mais na região central. E as glândulas prostáticas, eles chamam de falsas, aliás, perdão, ao contrário. Vou repetir. As glândulas prostáticas, tá, são divididas em falsas e verdadeiras. Na verdade, não tem muito sobre falsa e verdadeira. Acontece o seguinte, chamam alguns livros aí de glândulas prostáticas falsas, as que estão muito mais na região interna. E as glândulas prostáticas verdadeiras estão mais na periferia. Por que isso tem significado? Praticamente nenhum, entendeu? Porque você encontra nessa próstata, tanto na zona central quanto na zona periférica, glândulas e tecido conjuntivo. Mas alguns autores colocam lá, as hiperplasias prostáticas benignas ocorrem muito mais em cima das glândulas falsas, que estão no centro da próstata. E o adenocarcinoma prostático acontece muito mais na periferia, onde estão as glândulas verdadeiras. Então, tem essa colocação em alguns livros. O que é importante você saber é o seguinte. A hiperplasia prostática benigna, normalmente ela ocorre na região central da próstata. Enquanto que o adenocarcinoma prostático, ele ocorre muito mais na periferia da próstata. E isso é muito importante. Tá? Perceba aqui, olha, inflamação aguda acontece em toda a próstata. Atrofia focal, muito mais na região periférica. Vamos ver aqui o carcinoma, olha lá, muito mais na região periférica e, de forma secundária, muito mais onde? Na região de transição. Olha lá. Na região central, a hiperplasia prostática benigna, ela está muito mais na região aqui, olha, de transição, ó, na região da C, ó, muito mais central. Enquanto que o adenocarcinoma, ou carcinoma, está na região mais periférica, na região chamada região D, por esse esquema. Então, grave já isso. Existe uma diferença mínima entre as glândulas prostáticas do interior da glândula e da sua periferia. E a hiperplasia prostática benigna ocorre muito mais no interior da próstata, nessas glândulas mais internas, e no estroma também mais interno. Enquanto que o adenocarcinoma ele é encontrado muito mais na periferia da próstata. Legal? Muito bem. Saindo desse, vamos para o próximo. Aqui. Vamos mais. Histologia da próstata. Né? De uma forma mais rápida e mais dinâmica, perceba que a próstata, olha só, ela é composta por glândulas prostáticas e pelo estroma conjuntivo ou fibromuscular. Interessante você observar isso, porque quando o paciente tem algum tipo de excesso de hormônio, ou, por exemplo, a testosterona que ele produz, ou algum tipo de alteração, a gente não sabe qual é, começa a aumentar os fatores de crescimento dentro da próstata, tanto esse estroma fibromuscular, quanto a camada de células glandulares sofrem a ação de fatores de crescimento e começam a proliferar. Alguns acham que, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna ocorre somente por hiperplasia das glândulas prostáticas, e não é verdade. A hiperplasia prostática benigna ocorre tanto pela hiperplasia das glândulas, quanto pela hiperplasia do tecido fibromuscular adjacente. Então, a próstata cresce muito na hiperplasia prostática benigna, porque ocorre também hiperplasia das glândulas e também do conjuntivo. Então, esse é um ponto importante. Se você não entender a histologia da próstata, não vai chegar nesse raciocínio. Então, HPB ocorre tanto em glândula quanto no conjuntivo. Por quê? Na verdade, as células do conjuntivo elas têm uma resposta muito maior à testosterona do que algumas glândulas. E quando essa testosterona age sobre a próstata, ela age tanto nas células desse conjuntivo aqui, quanto nas células glandulares, incitando essas células a produzir fatores de crescimento, que induzem as células a proliferarem.
prolifera tanto o conjuntivo quanto a glândula. E a próstata aumenta. Isso chama-se hiperplasia prostática benigna. Agora, quando se trata de câncer adenocarcinoma prostático, estou falando agora especificamente de células glandulares. Aí sim, é somente glândula. Tá? Porque adeno vem de glândula, carcinoma, neoplasia maligna. O adenocarcinoma prostático ocorre por uma transformação neoplásica das células glandulares. Mas veja bem, até mesmo na histologia da próstata, você percebe que aqui nós temos células chamadas células glandulares secretoras, que são essas que estão aqui ó, com a luz, com o citoplasma voltado para a luz da glândula, cheia de secreção prostática, cheia de antígeno prostático específico, mas não são as únicas células aqui nessa glândula. Olha só essa célulazinha aqui, olha, basal. Olha essa célulazinha aqui, basal. Essa aqui, basal. Essa basal. São chamadas células basais da próstata. É tão interessante essas células basais, em uma glândula neoplásica, que já sofreu transformação maligna, a glândula de um câncer, você não encontra essas células basais. Então, a presença dessas células basais afasta a neoplasia maligna. A ausência dessas células basais sugere muito neoplasia maligna prostática. Ou seja, a glândula prostática apresenta dupla população celular. As células chamadas células secretoras, e as células chamadas células basais. Na investigação histopatológica de um adenocarcinoma prostático, as células basais praticamente desaparecem nos adenocarcinomas. A presença das células basais afasta adenocarcinoma, mas a ausência das células basais é muito sugestiva. Por que eu digo sugestiva? Porque existem situações onde as células basais não estão presentes e não é câncer, o que dificulta muito o diagnóstico para o patologista. Exemplo, áreas de atrofia. Algumas áreas de atrofia glandular prostática, você pode encontrar em algumas glândulas a ausência de células basais. E mesmo assim, não é câncer, não é neoplasia, é apenas atrofia. Agora, a presença da célula basal afasta a neoplasia maligna. A ausência sugere. Bacana? Muito bem. Vamos mais uma. Ali. Quais são as principais entidades nosológicas que envolvem a próstata? O que você vai ter que realmente estudar, né, na próstata? Isso aqui, ó. Inflamações, que são as prostatites. Você vai pegar aqui, você vai encontrar a próstata. Olha só, ela quando inflama, ela também aumenta e causa obstrução. Ó. Você vai encontrar também aumento nodular benigno, a famosa hiperplasia prostática benigna. Olha só, ela ocorre tanto no estroma quanto na glândula. Tá? Olha lá, alguns livros chamam de tumor benigno, isso é contraditório, porque uma hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome diz, é uma hiperplasia, e por ser hiperplasia, chamar de benigna já é um pleonasmo, e não tem nada de neoplásico nisso, é apenas uma hiperplasia, uma resposta a um excesso de hormônio, ou algo intrínseco da glândula que ainda nós não conhecemos. E existe aqui a entidade mais importante, que são os tumores, sim, agora os adenocarcinomas ou neoplasias malignas. Então, preste bem atenção nesse slide. Tá? Olha só, as inflamações, a hiperplasia prostática benigna causam obstruções da uretra prostática. Tá? Comparando aqui com a uretra normal. Agora, mas espera aí, Arthur, eu li em algum livro que o câncer prostático também obstrui a próstata. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Só que, quando um câncer prostático chega a causar obstrução prostática, ele já está extremamente em estágio avançado. Por quê? Como eu disse a vocês, a hiperplasia prostática benigna, ela se inicia mais no centro da próstata. Então, qualquer pequena hiperplasia prostática benigna vai obstruir a uretra prostática. Uma inflamação acentuada pode obstruir completamente a uretra prostática, causando prostatismo, dificuldade para urinar, força para urinar, jato fino, doloroso. Tá? Agora, um adenocarcinoma prostático, como eu disse anteriormente, que se inicia principalmente na periferia da próstata, quando ele chega a causar obstrução prostática, ele já está em estágio extremamente avançado. Por quê? Porque eles predominam na periferia.
para chegar até aqui e obstruir, ele cresceu demais. E se ele cresceu demais, tem a chance dele já ter mandado metástase para linfonodo e também para órgãos à distância. Tá? Muito bem. Essas são as entidades a serem estudadas, as prostatites, o aumento nodular benigno e os tumores, na verdade, a neoplasia maligna prostática. Bacana? Vamos lá, mais um. Prostatites. O que é uma prostatite? Prostatite, como o nome próprio quer dizer, são processos inflamatórios na próstata. Então, qualquer processo inflamatório na próstata é chamado de prostatite. De onde vêm os principais agentes causadores de prostatites? Da uretra peniana, que ascendem através de uma uretrite gonocócica ou não gonocócica, chegam na uretra prostática, infiltram a próstata e causam prostatites. Agora, toda prostatite é bacteriana? Não, existem prostatites virais, prostatites fúngicas, prostatites por micobactérias, tá? E agora, o mais interessante, o principal tipo de prostatite é a chamada prostatite, olha aqui, abacteriana. Então, existe uma classificação para as prostatites. Quais são os principais tipos ou a classificação da prostatite? Como é que se faz? Olha lá, prostatite bacteriana aguda, prostatite bacteriana crônica, prostatite abacteriana, essa é uma entidade interessante, e a prostatite granulomatosa. Isso é o segundo Robbins. Tá? Vamos ver aqui rapidamente cada uma delas. Prostatite bacteriana aguda. Qual é a sua principal causa? Olha lá, olha, bactérias que causam infecção no trato urinário. Exemplo, Escherichia coli, alguns bacilos gram-negativos, estafilococcus, enterococcus, clamídia trachomatis, ureaplasma urealítico e proteus. São os principais agentes causadores de uma prostatite aguda bacteriana. Qual que é a patogênese? Olha só, refluxo intraprostático de urina, disseminação por via linfematogênica, tá, dessa próstata, tá? Por via linfematogênica, ou seja, o organismo está circulando pelo sangue ou pela linfa e chega até a próstata, manipulação cirúrgica da uretra ou então da próstata por procedimentos, às vezes, invasivos. Vai tratar uma hiperplasia prostática benigna, você leva um agente infeccioso. Mas qual que é a principal patogênese? Olha lá, é a ascendência desses micro-organismos. Então, como o paciente adquire uma prostatite aguda? Ele tem uma uretrite, ou então ele tem um refluxo intraprostático de urina. De onde vem isso? Olha, isso vem lá da uretra. Ou então esse micro-organismo, ele chegou até ali por via linfática ou por via hematogênica. Existem casos de, olha só, infecções na próstata, onde o micro-organismo chegou pelo sangue. E o paciente nem tinha uretrite. Ou o paciente tinha uma hiperplasia prostática anterior, foi feita uma cirurgia intrauretral na próstata e nesse momento da cirurgia, para desobstruir lá a uretra prostática, o médico com seu aparelho levou uma bactéria lá para a próstata. Ele curou da HPB, mas uma complicação do procedimento cirúrgico foi a infecção da próstata. Qual é a clínica? Febre, calafrios, né, dificuldade para urinar. E como é que você vai avaliar? Bom, você vai fazer um toque retal, a próstata vai estar macia e dolorosa. Por quê? Porque existe ali um processo inflamatório infeccioso, com alterações vasculares e exudativas. E olha só, a urinocultura positiva. Normalmente você encontra, olha, infiltrado polimorfo nuclear também no exame de urina. Por quê? Porque a próstata está toda inflamada com polimorfo nuclear, causado por esse micro-organismo que ascendeu, ou que chegou ali pelo sangue ou pela linfa, ou por um procedimento cirúrgico. Então, preste bem atenção, hein? Etiologia, patogênese e clínica da prostatite aguda bacteriana. O próximo, prostatite crônica bacteriana. O que diferencia a prostatite aguda da prostatite crônica? Basicamente, olha só, na urinocultura positiva, tem leucocitose em secreções prostáticas e o infiltrado inflamatório, em vez de polimorfo nuclear, agora ele é o quê? Mononuclear. Então, o tipo de célula encontrada nessa urinocultura do paciente que tem prostatite me ajuda a diferenciar entre prostatite aguda bacteriana e prostatite crônica bacteriana. Qual que é a etiopatogênese? Poxa, as mesmas bactérias que causaram prostatite aguda bacteriana são os mesmos que causarão a prostatite crônica bacteriana.
Esse paciente é um paciente que tem um quadro mais arrastado de uretrites, com infecções recorrentes do trato urinário, queixa também de cistites, uretrites por micro-organismos recorrentes e uma resposta à antibiótico-terapia fraca. Ou ele tomou antibiótico que não era sensível àquele micro-organismo, ou ele não fez uso de antibiótico pelo tempo que deveria ter feito, ou simplesmente não tratou. Ele foi tendo uretrites de repetição. E esses micro-organismos foram ascendendo e causando prostatite de repetição. Tá? O duro é o seguinte, ó, a clínica dessa prostatite crônica ela é insidiosa ou até mesmo assintomática. O paciente vai queixar no máximo para você de uma dor lombar baixa, uma dificuldade para urinar e um desconforto perineal. E o toque retal, mesma coisa, uma próstata pouco macia e pouco dolorosa. Então não tem muita diferença aqui, clínica, tá? E até mesmo aqui com relação ao toque retal e a etiopatogênese entre prostatite crônica e prostatite aguda bacteriana. Onde você vai matar a charada? Lá na urinocultura. Você vai encontrar leucocitose na secreção prostática e um infiltrado inflamatório mononuclear. Para isso, a próstata é estimulada. O paciente vai até o consultório médico, estimula-se a próstata dele, ele elimina a secreção prostática e você examina o líquido prostático. E você lá, junto com a urinocultura que você já fez lá, para saber qual a bactéria que está causando essa infecção, você examina também as células que estão nesse líquido prostático, que são células o quê? Muito mais ou polimorfonucleares na prostatite aguda ou mononucleares na prostatite crônica bacteriana. Bom, essa aqui é a prostatite, tá, mais comum, é a chamada de prostatite crônica abacteriana. Olha a curiosidade. Como que eu vou diferenciar agora, então, Arthur, uma prostatite aguda de uma crônica bacteriana? Normalmente pela secreção prostática com diferentes tipos de células, porque os micro-organismos e a clínica é muito semelhante, a não ser que a clínica da prostatite crônica bacteriana é mais arrastada. Mas e essa prostatite aqui, crônica abacteriana, que é a forma mais comum de prostatite? Como que eu vou distinguir da bacteriana aguda e da bacteriana crônica? Olha lá, ela é indistinguível clinicamente da prostatite crônica bacteriana. Mas veja só que interessante, nesse paciente não há história de infecções recorrentes no trato urinário. O que o paciente que tem prostatite crônica bacteriana tem. O que mais acontece nesse paciente que tem prostatite crônica abacteriana? Os exames na urinocultura, negativo. Você vai encontrar no máximo aí 10 leucócitos por campo nas secreções prostáticas. Uma leucocitose pequena. Entendeu? E urinocultura, negativo. Tá? Agora, leucocitose tem algum tipo de inflamação. Mas a urinocultura está negativa. Então, é uma inflamação sem infecção. Essa é uma prostatite crônica abacteriana. Tá? É a forma mais comum de prostatite. Tratamento conservador, anti-inflamatórios não esteroidais, remédio para a dor e tratamento conservador. Você não vai entrar com antibiótico para esse paciente. Tá certo? Então, existem aqui até agora 3 tipos de prostatites. A aguda, a crônica, bacterianas, e a crônica abacteriana. Lembrando que a crônica abacteriana é a forma mais comum de prostatite. Tá? Como você diferencia a aguda da crônica? Na secreção prostática da aguda, eu tenho polimorfo nuclear. Na secreção prostática da crônica, eu tenho o quê? Mononucleares. E na bacteriana, eu tenho leucócitos, não muitos, mas a urinocultura desse paciente, tá, da bacteriana, não cresce nada. Já da crônica cresce alguma coisa e da aguda também, porque elas são sépticas, elas têm ali um agente micro-organismo, né? Um micro-organismo causando essa infecção, um agente bacteriano. Bom, essa aqui é a forma específica de prostatite. E ela é interessante, que ela acontece em pacientes que estão tratando câncer de bexiga. Lá nos Estados Unidos, as neoplasias iniciais na bexiga são tratadas com bacilo, esse bacilo de Clement-Guerin, que é o BCG. Olha, tratamento do câncer vesical em estágio inicial, você usa esse bacilo atenuado, bacilo de Clement-Guerin. Só que alguns pacientes, tá, estão imunocomprometidos e esse bacilo que está ali na bexiga, que foi injetado no paciente, olha só, a utilização aqui embaixo, intravesical do BCG, para tratar o câncer de bexiga, pode fazer com que esse micro-organismo, mesmo atenuado, chegue até a próstata e cause esse tipo especial de, olha aqui,
prostatite crônica granulomatosa com necrose central, chamada de prostatite granulomatosa. Então, esse é um paciente que tem neoplasia de bexiga. E lá nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, em alguns lugares, eles fazem o tratamento com o BCG para fases iniciais do câncer vesical. O que acontece? Olha só, terapêutica intravesical com bacilo de Clement-Green no tratamento de quê? Da bexiga. Tá? E o que sabemos até agora? Que nos estágios iniciais, alguns pacientes recuperam do câncer vesical. Então, funciona. Só que é o seguinte, ó, existe aqui uma intercorrência. Você, olha só, utilizando o BCG para tratar um câncer inicial de bexiga, você pode causar uma prostatite granulomatosa caseosa no teu paciente. Não se esqueça disso. Isso aqui não é uma prostatite comum. Isso aqui é uma intercorrência do tratamento de uma neoplasia da bexiga, a prostatite granulomatosa. Joia? Até agora, tranquilos? Então, vamos lá passar para a segunda parte da aula. São apenas 3 partes. Essa aqui é o aumento benigno da próstata. De cara, observe aqui este diapositivo. Uma próstata normal, a uretra normal, ou a espessura da bexiga. Veja agora uma próstata de um paciente com HPB. Você tem alterações estruturais e anatômicas, tá, da bexiga. Por quê? Pela dificuldade de esvaziamento vesical. Isso aqui já é uma alteração importante. Existe uma hipertrofia da musculatura da bexiga desses pacientes, que é notada ao exame de imagem. Tá? Muito bem. Aumento benigno, ou também chamado hiperplasia prostática. Ele é comum em homens acima de 50 anos. E eu repito para vocês, essa hiperplasia aí, ela acontece tanto no tecido conjuntivo quanto nas células glandulares da próstata. E eu falei no início da aula, normalmente naquela zona o quê? Mais central, na região periuretral. Porque naquela região tem o mais estroma e também tem os células glandulares ali espalhados. E o estroma responde muito mais a essa produção de fatores de crescimento. Então, a hiperplasia prostática ela é muito mais notada na região periuretral. E a clínica? Isso vai causar obstrução parcial ou completa da uretra. E olha só, formam nódulos prostáticos, olha, a próstata fica com um lobo aumentado muito mais diferenciado do que o outro. Ó. É um aumento assimétrico da próstata. Isso também é observado ao exame ultrassonográfico, ao exame de imagem. Tá bom? Muito bem. Incidência. Olha lá. Apenas 50% dos pacientes que possuem evidência microscópica apresentam algum tipo de aumento clínico detectável. O que quer dizer isso? Olha só, esse paciente pode ter uma hiperplasia prostática microscópica. Microscópica. Tá? Metade deles só apresentam clínica. E desses, apenas metade vão evoluir com alguma sintomatologia. Então, vamos de novo. Ó. Apenas 50% dos pacientes que possuem evidências macroscópicas apresentam aumento macroscópico clínico. E apenas 50% dos pacientes que apresentam esse aumento aqui, olha, macroscópico e clínico, formação de nódulos, vão apresentar alguma sintomatologia, algum tipo de prostatismo. Então, eu vou repetir essa frase para a gente entender melhor. Ó, apenas, vamos dizer, metade dos pacientes que têm hiperplasia prostática do ponto de vista microscópico vão apresentar, apenas metade dos que apresentam ali, metade daqueles que têm hiperplasia microscópica vão apresentar algo visível a olho nu, no exame macroscópico da próstata. E desses que apresentam algo a olho nu, visível aqui, olha, a formação desses nódulos hiperplásicos, olha, mais um nódulo aqui, olha, mais um nódulo aqui. Esses que apresentam visíveis nódulos hiperplásicos, apenas metade deles tem prostatismo. O duro é que isso vai aumentando com a idade. Ó. 20% desses pacientes, assim, quem tem 40 anos, apenas 20% dos pacientes que têm HPB e têm 40 anos de idade apresentam sintomatologia. Agora, pacientes que têm 60 anos de idade e apresentam HPB, 70% apresentam sintomatologia. E daqueles que têm 70 anos ou mais com HPB, 90% deles apresentam uma sintomatologia. Então, nem todo paciente que tem hiperplasia prostática benigna, do ponto de vista microscópico e macroscópico, tem sintomatologia clínica. Então, metade dos que têm alteração micro, tem macro. Metade dos que têm macro, tem sintomatologia. Tá legal? Isso aumenta com a idade. Bacana? E o interessante, veja só, que com o passar do tempo,
nós vamos tendo uma redução dos níveis médios de testosterona. Tá? E por que esses pacientes, mesmo apresentando redução da produção de testosterona, eles desenvolvem hiperplasia prostática benigna? Né? Isso é um mistério até hoje. Não se sabe. Por que esses pacientes apresentam, tá, essa hiperplasia prostática benigna? Isso está sendo estudado ainda. Diz que tem fatores genéticos associados, dietéticos associados, familiares associados. Tá? Mas, na verdade, tem um pouco de relação com a testosterona, mas não é exclusivamente ligado à testosterona. Vou mostrar aqui o que acontece. Veja bem, existe uma tese, tá, de doutorado, de mestrado, falando sobre isso. Tá? Essa tese, olha, analisa o perfil de expressão de fatores de crescimento e a sua relação com marcadores de inflamação e angiogênese na etiopatogenia da hiperplasia prostática benigna. Esse doutorado aqui, essa tese de doutorado, ela vislumbrou o seguinte: ela foi fazer uma pesquisa lá para saber a relação que tinha esse crescimento prostático com marcadores da inflamação. O que ela percebeu? Embora amplamente estudada, a patogênese, ou seja, como a HPB surge, ainda não foi completamente elucidada. E é uma coisa interessante, né? Com o passar dos anos, a testosterona vai diminuindo, porque os pacientes, com o passar do tempo, vão aumentando o volume de sua próstata. Isso tem muito mais a ver com fatores de crescimento, inflamações que a próstata sofre, do que propriamente com a testosterona. É claro que existe a ação da testosterona, mas muito mais de um derivado da testosterona, chamado de 5-dihidrotestosterona. Vamos ver isso aqui? Que é a forma mais ativa. Olha só, essa dihidrotestosterona aqui, olha, é o fator mais importante. Então, veja só, a testosterona, ela age tanto na célula do conjuntivo, na célula estromal, quanto na célula epitelial, que é a célula glandular. Arthur, mas isso é importante? Olha, acreditava-se que esse era o fator crucial e único importante na HPB, mas viram que não. O mais importante aqui é a produção desses fatores de crescimento. E estudaram que existem outros tipos de estímulos capazes de levar essas células a produzir fatores de crescimento. Tanto é que o paciente, mesmo reduzindo a sua concentração de testosterona com o passar dos anos, ele pode aumentar a produção desses fatores de crescimento. Esse slide aqui ele mostra como, né, a testosterona age sobre a célula, tanto estromal quanto epitelial, fazendo com que essas células produzam fatores de crescimento. E o que faz esse fator de crescimento que é tão importante? Veja só, se o fator de crescimento age sobre uma célula, tanto estromal quanto epitelial, induz nessas células proliferações celulares. Então, elas começam a proliferar. Se proliferam, aumentam tanto a quantidade de célula estromal quanto de epitelial. E a próstata aumenta como um todo, de forma hiperplásica, de forma benigna. Agora, o que é interessante notar aqui? Ó, veja só, a testosterona ela age diretamente no núcleo das células epiteliais, fazendo com que ela, olha, transcreva e traduza proteínas que levam à formação desses fatores de crescimento. Esse fator de crescimento pode agir de forma parácrina na célula glandular, fazendo com que ela prolifere. Ou aqui, olha, de forma endócrina na célula estromal, fazendo com que ela também prolifere. A célula estromal, por sua vez, também tem um mecanismo de produção de fatores de crescimento baseado na testosterona. A testosterona entra, sofre a ação da 5-alfa-redutase tipo 2, ela se transforma nesse princípio ativo, chamado dihidrotestosterona. E essa dihidrotestosterona age sobre o núcleo da célula estromal, fazendo com que ela produza fatores de crescimento, que vai agir tanto na célula epitelial quanto na célula estromal, produzindo proliferação celular. Essa ação aqui é interessante, porque um dos medicamentos que são utilizados para inibir o crescimento da próstata é um inibidor de 5-alfa-redutase. Existem também medicamentos que inibem a ação da testosterona nos nossos pacientes. Então, entender a fisiopatologia, a etiopatogênese dessa HPB, tá, é complexo. Por quê? Mas a testosterona que causa tudo. Não é. Tem pacientes que, com o passar do tempo, vão diminuindo a produção de testosterona, mas a produção dos fatores de crescimento não só permanecem, como vão aumentando. Por que isso acontece? Isso não é muito esclarecido até hoje.
Acredita-se que seja o quê? Algum fator de predisposição genética associado ou algum tipo de processos inflamatórios infecciosos crônicos que ocorrem na próstata que estimulem a fabricação desses fatores de crescimento. É claro que nos pacientes que apresentam 40 anos de idade, 50 anos de idade, que ainda possuem uma concentração, né, considerável de testosterona, o mecanismo pela testosterona de produção de fatores de crescimento ainda é realmente significativo. Mas para o paciente idoso, a testosterona já não faz tanto efeito assim. Teoricamente, essas células já criam um mecanismo próprio, independente de testosterona, para produzir fatores de crescimento, levando à hiperplasia da próstata, tanto por meio de proliferação de célula estromal do conjuntivo, quanto de célula glandular. Bacana? Vamos mais. Olha aí. Qual que é o quadro clínico de um HPB? Compressão da uretra com dificuldade de micção, retenção da urina com distensão e hipertrofia da bexiga, tá? Infecção urinária com cistites e pielonefrites, urinar com mais frequência à noite, isso é nictúria, gotejamento, ou seja, ele vai urinar, ele não tem força para urinar o jato, mas a urina sai e começa a gotejar na ponta do sapato dele. Disúria e estrangúria. Disúria, dificuldade para urinar, estrangúria, dor ao urinar. Perceba, então, nesse slide, que, olha, pela hiperplasia prostática benigna, toda a bexiga se altera. Ela também sofre o quê? Uma hipertrofia das suas paredes, ela aumenta o seu volume, porque é difícil para ela jogar essa urina na uretra prostática que está estenosada pela hiperplasia nodular. Imaginem vocês, então, qual seria o tratamento. Ah, já falou, professor, você joga lá um inibidor de 5-alfa-redutase, diminui a produção de fatores de crescimento. Você joga lá um medicamento que inibe a testosterona, você diminui os fatores de crescimento. Mas se o paciente tiver já esse quadro, o que você faz? Você faz algumas técnicas, até mesmo invasivas. Você, pela uretra do paciente, você pode fazer uma ressecção da uretra prostática. Isso chama-se RTU, ou ressecção transuretral da próstata. Tá? A gente vai ver isso aqui mais à frente. Muito bem. Diagnóstico da HPB. Infelizmente, essa é a cara de quem vai ser examinado para diagnosticar HPB, né? Existe, na verdade, além do exame digital da próstata, além do PSA total sérico, você também precisa avaliar o paciente como um todo. Tá? Fazer o quê? Dosar a ureia, dosar a creatinina, saber também o hemograma dele, o leucograma, se ele tem alguma infecção associada. Tá? Mas qual que é o padrão ouro da investigação desse paciente com HPB? É você aplicar a ele um questionário. Isso está na internet. É um questionário internacional e padronizado, onde o paciente vai marcando com X quais são as sintomatologias que ele vem apresentando com os anos. Isso chama-se IPSS. É um autoquestionário, é um score internacional de sintomas prostáticos. Isso tem na internet, tem na Sociedade Brasileira também de Urologia. Você tira esse questionário de lá e dá para o teu paciente que está lá com suspeita de hiperplasia prostática benigna e deixa ele preencher aquilo lá. Ele vai indicar, por exemplo, se o quadro é inicial, se o quadro já é arrastado, se ele tem infecções associadas, se tem histórico na família. Tá? São coisas que podem ser fatores de risco para HPB. Assim que você aplicou o questionário, o próximo passo é fazer o exame digital da próstata. A próstata na HPB está com consistência borrachosa. Borrachosa. É como se você apertasse a região aqui, olha, tenar. Essa é a consistência de uma HPB. Tá? Agora, se o paciente tem câncer prostático, como eu falei para vocês, o câncer acontece muito mais na periferia da próstata. Se você tocar a próstata do paciente com câncer, ela está com consistência pétrea, endurecida. Então, na HPB, a consistência ela é borrachosa. Tá? E o PSA está aumentado. Tá? Você tem que fazer uma relação do PSA com esse exame prostático, ver também se ele tem alguma dificuldade relacionada com o aparelho urinário de um modo geral. Né? Se possível, pedir ureia, creatinina, fazer a taxa de filtração glomerular, ver se aquela constricção prostática já não levou à hidronefrose renal, a comprometimento da função renal, isso é importante. E se achar necessário, fazer também, sabe o quê? Fazer a ecografia, a ultrassonografia das vias urinárias por completo. Tá? Alguns livros trazem que fazer ultrassom de vias urinárias na investigação da HPB é relativo, depende de cada serviço. Tá bom? Muito bem. Tratamento. Como você trata a HPB? Bom, essa aqui é a forma de você tratar a HPB cirurgicamente.
Isso aqui você usa um ressectoscópio que entra pela via uretral, vai até a próstata e resseca a uretra prostática e resseca parte da próstata. Isso chama-se ressecção transuretral da próstata. Essa é a forma invasiva de você tratar. Normalmente você começa como tratamento? Alterando o comportamento do paciente, como redução da ingesta de líquidos, redução de alguns irritantes, como álcool e também cafeína, usando alfa-bloqueador. Por que alfa-bloqueador? Porque naquela parede prostática ali, ó, onde vem o canal uretral, aquilo é cheio de músculo. Tá? Nesses pacientes com HPB, esse músculo fica tenso e acaba oprimindo o canal uretral. Se você usa um alfa-bloqueador, essa musculatura ela acaba se relaxando, facilitando o fluxo da urina da bexiga para a uretra peniana através da uretra prostática. Outro tratamento é usar o quê? Inibidor de dihidrotestosterona, tá? De 5-alfa-redutase. Se você usa inibidor de 5-alfa-redutase, não haverá formação de dihidrotestosterona. Fazer esse procedimento aqui é o chamado ressecção transuretral, que é o que está na imagem. É um procedimento invasivo. Isso vai para também exame histopatológico, segmentos e fragmentos da próstata que você vai retirando. Você me pergunta, Arthur, vai lesionar a próstata? Vai. Vai inflamar a próstata? Vai. Vai cicatrizar? Vai. Agora, esse procedimento aí é uma das intercorrências, tá? Que pode levar ao quê? Pode levar à infecção prostática. Outras formas mais modernas de tratar: ultrassonografia de alta intensidade, terapia a laser, hipertermia, alguns materiais que eletrovaporizam transuretralmente a próstata, ablação transmural por radiofrequência, tudo tentando fazer o quê? Desobstruir a uretra prostática. Tá legal? Essa é a forma de tratar a HPB. Muito bem. Por último, os tumores na próstata. Tá? Muito bem. Quais são os aspectos gerais? Estou falando agora dos tumores, falando do câncer prostático. Muito bem. É a forma mais comum de câncer em humanos. Tá? É a segunda causa de morte por câncer em homens. No Brasil, 230 mil casos por ano, com 30 mil mortes. Nos Estados Unidos, 160 mil casos ano, com 26 mil mortes. Olha só. Incidência aos 60 anos, 20%. Veja só como aumenta com a idade. Incidência aos 80 anos, 70%. É alta a incidência nos idosos, viu? Fatores de risco. Ela é incomum em asiáticos e comum em homens negros. Tá? É comum em pacientes com idade avançada, que apresentam história familiar positiva para câncer prostático. Quem tem um familiar de primeiro grau que apresenta câncer na próstata, os seus descendentes de primeiro grau têm chance quase que 5 a 6 vezes maior. Níveis hormonais de testosterona alta, tá? Isso reflete também naquele aumento, né, da produção de fatores de crescimento na próstata, favorece também as neoplasias. Fatores ambientais, aí já é muito relativo, né? Consumo aumentado de gordura. Entretanto, o licopeno, que é aquela substância, que o pigmento que dá coloração ao tomate, a maçã que fica vermelho, parece que retarda a progressão das neoplasias malignas. Tem estudos mostrando isso. Mas o mais importante está aqui, ó, fatores genéticos. Mutações em genes receptores de andrógenos, chamados AR, com repetições curtas no códon CAG. Tá? Em pacientes negros tem muita essa mutação, por isso eles têm mais predisposição ao câncer prostático. Mutações também no gene P53 estão relacionados não só com câncer prostático, mas também com doença prostática avançada e metastática. Tá legal? Como se faz o screening dos tumores da próstata? Através do PSA e do exame digital da próstata. Se você não tem histórico na família, a partir dos 40 anos seria interessante fazer o PSA e o exame digital da próstata. Se você tem alguém na família com neoplasia prostática diagnosticada, tratada ou não, é possível, é interessante que você faça isso aí com 30 anos de idade, 35 no máximo, tá? O resultado da pesquisa do PSA, ela é controversa. A gente tem que sempre fazer a associação, tomar muito cuidado com a avaliação desse PSA. Tem PSA livre, PSA relativo, PSA total. Os urologistas sabem como trabalhar esse dado, sempre associado com o exame digital da próstata. Tá? Resultados das pesquisas, já falei, são controversos. Perdão. Homens com fatores de risco e história familiar devem ser acompanhados. Tá? Então, se alguém tem histórico na família aí de neoplasia prostática, isso tem que ser acompanhado de perto, associado com os fatores de risco, PSA e exame digital da próstata. Patologia. Aí sim, estamos já terminando.
Mais de 95% dos cânceres de próstata são adenocarcinomas. Claro, a próstata é uma glândula. Se apresentam como lesões multifocais e com nível de diferenciação variados. Tá? E é claro que, assim como a neoplasia, olha, presta atenção agora, hein? Olha só a correlação. Assim como na neoplasia do colo uterino, vocês lembram do colo uterino? Existiam lá lesões o quê? Pré-cancerosas, chamadas de quê? Neoplasias intraepiteliais. Como era no colo, na cervix, qual é o nome? Neoplasia intraepitelial cervical, chamada de NIC. E lá tínhamos os graus, qual eram? NIC 1, NIC 2 e NIC 3. Quanto maior o grau da NIC, lá no colo uterino, maior a chance de um carcinoma invasor do colo uterino. Lembra disso? Na próstata, não é diferente. Nas glândulas prostáticas, eu posso encontrar lesões pré-cancerosas prostáticas. Qual o nome? Neoplasias intraepiteliais prostáticas, NIPs. A neoplasia intraepitelial prostática ela é encontrada com frequência em casos de adenocarcinomas. E acredita-se que ela tem o quê? Uma relação íntima de transformação de uma NIP em um adenocarcinoma invasor prostático. Tá? Então, da mesma forma que os NICs estão para o carcinoma de colo uterino, os NIPs estão para o adenocarcinoma prostático. Quando você diagnostica um adenocarcinoma prostático num paciente, observa ali ao redor da lesão do adenocarcinoma, várias áreas de NIPs de diferentes graus estão sendo encontradas ou serão encontradas. Tá? Qual que é o problema maior aqui? É você pegar a neoplasia prostática e fazer o quê? Fazer uma classificação relacionada com a diferenciação celular. Mas não tem segredo. Tumores na próstata, câncer prostático, o mais importante é o adenocarcinoma prostático. Onde ele ocorre? Na periferia da próstata. E apresenta lesões pré-neoplásicas adjacentes, chamadas de neoplasias intraepiteliais prostáticas, NIPs, que podem ser NIP1, NIP2 ou NIP3. Existem tumores raros na próstata. Olha lá, tumores de células neuroendócrinas pequenas, carcinomas intratubulares, carcinomas ductais, carcinoma de células claras e carcinomas mucinosos. São tumores raros da próstata. 95% são chamados de adenocarcinomas. Muito bem. Achados moleculares. Bom, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas olha só, existem algumas alterações moleculares importantes nesses carcinomas. Veja só, nós temos lá marcadores de apoptose, ou seja, o BCL2 está mutado em alguns casos, P53, tá? Olha só, E-caderina, que é muito mais específico, e o P16. Tá? Para vocês aqui, o que é o mais importante? A apresentação clínica. A maioria dos cânceres prostáticos surgem na periferia da próstata. Portanto, se você encontrar um paciente com manifestação clínica de prostatismo e esse prostatismo for por causa de um adenocarcinoma prostático, isso é ruim. Por quê? Isso indica que o adenocarcinoma prostático já está em estágio avançado. Por quê? Porque o adenocarcinoma começa onde? Na periferia. Até ele crescer e infiltrar a uretra prostática e causar prostatismo, ele já cresceu muito. Então, a chance dele ter já infiltrado um vaso linfático, um vaso sanguíneo, pego a vesícula seminal, entrado na bexiga, mandado metástase para osso, que é para onde ele mais manda metástase, é muito grande. Tá? Então, se o paciente tem clínica de próstata, tem prostatismo, gotejamento, disúria, nictúria, polaciúria, dor pélvica, tá? E essa clínica ela está sendo apresentada a você e a causa é um adenocarcinoma prostático, infelizmente o estágio já está avançado. Quadro clínico, vamos lá. Olha lá, sangue na urina, ter que forçar para a urina sair, problemas urinários diversos, tá? Incapacidade de urinar, tá? Ele tem ardência, tá? Ele tem fraqueza, sensação de queimação nas pernas, tá? Dificuldade, dor nas costas, dor pélvica, então uma série de sinais e sintomas, tá? Associados com o que chamamos de prostatismo, disfunção erétil, tá? Nictúria, poliúria, polaciúria, tá? Tudo isso relacionado com o quadro clínico dos tumores ou do adenocarcinoma prostático. Agora, esses mesmos sinais e sintomas podem também ocorrer tanto na hiperplasia prostática benigna e até mesmo nas prostatites. Por isso é importante você estudar a próstata nessas três entidades. Tá? Diagnóstico do câncer prostático, como é que se faz?
Você faz, então, análise clínica, análise de PSA associado com toque, análise de imagem, mas o diagnóstico padrão ouro é uma biópsia transperineal que deve ser realizada e confirmada para confirmar o diagnóstico. Olha lá, ela entra pelo reto, né? Transperineal, mas ele é transretal. Olha lá. O ultrassom entra pelo reto aqui, e aqui ele dispara uma agulha. Colhe cerca de 12 fragmentos, 6 de cada lado. Rapidinho. Muito instantâneo isso aí. O pneumático. Tá? E através da análise desse tecido, eu vou confirmar se o paciente tem ou não um diagnóstico de adenocarcinoma prostático. Tá? Então, a biópsia transperineal deve ser realizada para confirmar o diagnóstico. Isso é o padrão ouro. Tá? Exames de imagem podem ser utilizados para detectar se tem linfonodo comprometido, para ver se tem metástase à distância, tá? Ou metástase em algum linfonodo ali adjacente também. Bom, o PSA tem sido utilizado para diagnóstico e conduta do câncer prostático. O valor de referência do PSA é até 4. Tá? Mais do que 4, a gente já tem que ficar preocupado. Agora, isso depende da curva de ascendência do PSA de acordo com o tempo. Tá? Isso depende também de associação com o quadro clínico e também associação com o toque retal. O PSA ele é órgão específico, mas não é câncer específico. Nem todo paciente que tem PSA alto tem câncer prostático. Nem todo paciente que tem PSA normal não tem câncer prostático. Cuidado, hein? Existem propostas de algumas escolas diferentes para análise do PSA, como, por exemplo, densidade do PSA. Você pega o PSA, o valor do PSA, e divide pelo volume da próstata. Ou você pode pegar os valores ajustados de PSA relacionados com a idade específica. Ou razão entre o PSA livre e o PSA plasmático. Tá? Muito bem. Essa é a forma de você analisar o PSA. Cuidado, hein? O PSA é órgão específico, mas não é câncer específico. Tá? Aqui um organocronograma, na verdade, um fluxograma de como você normalmente avalia esse paciente. Né? Dosagem de PSA e toque retal, PSA maior do que 4 nanogramas, biópsia retal, toque retal alterado, biópsia transretal, PSA maior que 4 nanogramas por ml, toque retal alterado, biópsia transretal. Então, tudo vai terminar na biópsia. Né? Negativo, segmento, positivo, estadiamento. Estadiamento para ver o quê? Como é que está a evolução dessa doença. Ela está restrita à próstata, já pegou vesícula seminal, já tem linfonodo, já tem metástase para osso. Aí você faz exames complementares, como fosfatase, cintilografia óssea para saber se tem metástase nos ossos do paciente, ressonância magnética de outras porções do corpo para fazer o estadiamento. De acordo com o estadiamento, você vai tratar. Tumor localizado, cirurgia e radioterapia. Tumor avançado, radioterapia para diminuir o tumor. Depois, radioterapia com hormonioterapia, cirurgia e radioterapia. E metastático, apenas hormonioterapia e quimioterapia associada. Tá? Estadiamento. Para terminar, estadiamento você faz através da escala de Gleason. Então, veja bem, se eu for fazer uma questão na prova, isso vai levar em consideração o estadiamento do câncer prostático. Como se faz o estadiamento? Você faz a biópsia, manda para o patologista, ele vai olhar essa lâmina. Ele encontrou o câncer, o paciente tem diagnóstico. Qual o diagnóstico? Adenocarcinoma prostático. Mas é importante fazer um estadiamento. Esse estadiamento vai mudar a minha conduta com o paciente. Como se faz esse estadiamento? Através da diferenciação dessas células. Então, o câncer prostático, tá? Os cânceres da próstata são estratificados em 5 graus, com base na diferenciação celular e nos padrões glandulares. Grau 1 são os tumores mais bem diferenciados. Grau 5 são tumores que não apresentam diferenciação glandular, são neoplasias indiferenciadas. Agora, como que você faz o Gleason? Preste bem atenção. Você tem que pegar o que está em vermelho aí, ó. Os 2 graus dominantes presentes na próstata examinada são somados para se obter o score de Gleason. Bicho, certo, agora confundi, agora complicou. Não, não é não. Veja bem, vamos pegar uma escala de 1 a 5. Igual está aqui, ó. 1 a 5. 1 é isso aqui, ó, bem diferenciado. 5, completamente indiferenciado. Mas tem o estágio 2, estágio 3 e o estágio 4. Como que eu vou fazer o Gleason? Bom, eu vou pegar ali aquela biópsia prostática e vou ver naquela lesão. Olho para a lesão, 100% da lesão. Estou vendo ela aqui agora. 70% da lesão, ela é Gleason 3. 20% da lesão é Gleason 2.
E 10% da lesão é Gleason 1. Qual o Gleason do paciente? De novo, hein? Peguei a lesão, 100% da lesão. Vou anotar aqui. 100% da lesão. Muito bem. Olhei toda a lesão. 70% da lesão, 70%, faz a conta aí, 70% da lesão é Gleason 3. 20% da lesão é Gleason 2. 10% da lesão é Gleason 1. Qual é o Gleason do paciente? Você pega o maior, que é o de 70%, que é o Gleason 3. Você pega o segundo maior, que tinha aqui 20%, que é o Gleason 2, e soma 3 mais 2, 5. O paciente tem Gleason 5. Outro exemplo. Estou examinando 100% do câncer prostático do paciente. 60% do câncer é Gleason 4. 60% é Gleason 4. Tá? Aqui. E agora 30% é Gleason 2. 30% é Gleason 2. Sobrou quanto agora? Sobrou 10% é Gleason 5. Qual o Gleason do paciente? Você pega o primeiro maior, que é o 60%, Gleason 4, e soma com o segundo maior, que é o 30%, que é Gleason 2. Qual o Gleason? 4 mais 2, 6. Então, você sempre pega as duas maiores áreas comprometidas com os dois maiores estadiamentos por grau de diferenciação e soma. Tá? Não é difícil. Então, você pega 100% da lesão, vê a lesão, ela tem 3 ou mais graus de diferenciação. Espera aí, esse grau aqui é o que mais está predominando, então eu pego e anoto. Então, aqui 70% é 3, 20% é 4, 10% é 1, então é 3 mais 4, é 7. Tá? Difícil? Nem um pouquinho. Muito bem. De acordo com esses estágios, tá, você vai fazer aqui o estadiamento básico. Olha lá. Estágio 1, o tumor ainda está confinado na próstata. Estágio 2, ele está confinado na próstata sem comprometer órgãos linfáticos, tá? E outros órgãos, tá bom? E aqui, estágio 3, tumor se espalhou e pode ter atingido as vesículas seminais, tá? Muito bem. Aqui é o seguinte, ó. Estágio 1, o tumor ainda está confinado na próstata sem comprometimento dos nódulos linfáticos e outros órgãos. Tá? O estágio 2, perceba que ele avançou um pouco mais, olha, mas não atingiu as vesículas seminais. O estágio 3, ele se espalhou e atingiu as vesículas seminais, mas não alcançou gânglios linfáticos. E o estágio 4 é aquele estágio mais avançado, onde ele já atingiu a vesícula seminal e já também metastatizou para órgãos distantes. Tá? Esse é o estadiamento que você vai utilizar para tratamento do câncer prostático. E aqui está o tratamento. Tá? Cirurgia, radioterapia e hormonioterapia são os tratamentos mais utilizados. Mais de 90% dos pacientes tratados apresentam boa expectativa de vida de 15 anos. Tá? Agora, depende do estágio. Câncer de próstata localizado, você faz prostatectomia radical, radioterapia localizada, com sementes chamadas de BINs, que é uma bracterapia. Você pode colocar sementes também radioativas na próstata do paciente, se o câncer da próstata for localizado, no estágio mais precoce, 1 ou 2. Radioterapia externa é utilizada para tratar o câncer avançado, ou para diminuí-lo, para você operar, ou simplesmente porque ele é inacessível, ou também já metastatizou. Você usa radioterapia para diminuir a sintomatologia de obstrução. E a terapia endócrina é a principal, talvez a única opção para o câncer prostático metastático. Joia? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse tipo de afecção e esse tipo de moléstia. Joia?